Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem muito legal, uma entrevista inédita que entra agora aqui no YouTube, na AltV, e depois fica à disposição para você também, juntamente com mais de 110 personagens que estão conosco desde o início das gravações desse programa. Gente do futebol, gente que jogou futebol, técnicos de futebol, como o de hoje, inclusive, homens da imprensa, enfim, gente que pode falar do esporte pelo esporte e que faz bem pelo esporte. Bom, hoje o time vai sair pelo menos bem armado. Vai depender de quem vai jogar, ou seja, eu, de mim e do Fábio Cerotti. Se a gente não cumprir as ordens, que técnico a gente tem, né, Cerotti? É verdade. Vocês já estão vendo na tela, esse moço bonito é o Cleiton Barbosa de Oliveira Lima. Ele é treinador de futebol, já foi jogador de futebol, e tem uma história muito interessante ligada à espionagem. Opa! Nós vamos conversar sobre isso também. É o Cleiton Lima. O Cleiton já trabalhou, inclusive, na cidade de Piracicaba. E como eu sou um cara justo, e Piracicaba me faz lembrar Luiz Carlos Quartarolo, eu vou deixar o Quartarolo fazer a primeira pergunta para o Cleiton por causa de Piracicaba. Pois não, Quartarolo? Poxa vida, Cerotti, fiquei emocionado. Minha bela cidade. Mas a verdade é que ele hoje é um cidadão do mundo, né? Ô, Cleiton, obrigado por aceitar nosso convite. É sempre um bom papo. Como costuma dizer o Fábio Cerotti, é mais do que uma entrevista, é um papo de amigos. A gente, inclusive nesse momento de pandemia, que felizmente parece que está acabando, mas a gente meio distante se reunia muito aqui nesse programa para jogar conversa fora, para falar mal dos outros, para falar de futebol. Obrigado pela sua presença. A gente sabe da sua carreira, que é uma carreira vitoriosa, e esteja à disposição. O que você está fazendo da vida nesse momento? Sei que você andou aí, 15 de Piracicaba, o Santos B, né? Aliás, a coisa está feia lá no Santos, hein? Mas você vai contar melhor para a gente, né, Cleiton? Quartarolo, muito obrigado pelo convite. Fábio, muito satisfação é toda minha em poder participar com dois personagens ícones aí do futebol nacional, como narrador, apresentador, comentarista. Eu sempre acompanhei vocês aí, eu como atuando como treinador, sempre ouvindo vocês nas rádios. Enfim, a alegria é muito grande aí em poder participar com vocês e falar de futebol, né, que sempre é uma satisfação. No momento, depois que iniciou a pandemia, eu estava atuando como treinador ainda em Chicago, nos Estados Unidos, no Chicago Soccer United, na cidade de Chicago. Na verdade, é uma parceria com o Chicago Fire, que disputa a MLS, só que eu estava com o time sub-23, então ele tem um codinome ali, justamente porque participa da segunda divisão, a USL, que não é a Major League Soccer, a segunda, e eu comandando o sub-23. Começou a pandemia e o começo da pandemia assustou todo mundo, assusta até hoje, né? Mas o começo, principalmente, os Estados Unidos foi pego ali com um índice de mortalidade muito grande, de infecção muito grande. Eu estava com a minha família fora do Brasil e aí acabei voltando ao Brasil, rescindindo o contrato. E nesse momento atual, eu ainda estou sem clube e estou atuando aqui como secretário de esportes da cidade de Itanhaém, a qual eu sou morador há um bom tempo, nasci em Santos, mas minha família toda morou em Itanhaém. Então, nesse momento, eu estou atuando nesse posto aí como secretário de esportes, cuidando do esporte geral, mas, claro, com um carinho todo especial pelo futebol. E como você é de Piracicaba, eu tive ótima passagem lá no Quinzão. Quinzão é um time que faz parte assim da minha história, da minha carreira. Tive como auxiliar técnico do Sérgio Guedes também lá. A gente fez o Campeonato Paulista em 2013, o Campeonato Paulista da Série A1. O 15 de Piracicaba foi muito bem naquela ocasião, tivemos um bom rendimento. A equipe não classificou para a fase final, mas deixou uma boa impressão naquela competição, e eu tenho um carinho muito especial pelo 15, até hoje tem muitos amigos lá, e torço pelo 15 por ter tido um acolhimento e uma passagem profissional muito bacana. Pô, legal. Cleiton, você foi jogador de futebol, mas a gente conheceu você para valer em 1994, você estava morando nos Estados Unidos, e aí surgiu a história do espião. Eu conheço a história, mas eu gostaria que você contasse por que você foi conhecido como espião em 1994. Foi algo bem inusitado. Realmente, era um ano especial, um ano de Copa do Mundo, né? O Brasil, na verdade, estava há 24 anos sem uma conquista, então
o povo brasileiro criando uma expectativa muito grande nessa Copa, apesar de ter sido bem conturbada a fase eliminatórias da Copa do Mundo, né? Aquele momento ali que o Brasil acabou quase não indo, aí o Parreira acabou chamando o Romário jogou contra o Uruguai, acabou carimbando o nosso passaporte, e foi uma competição pela primeira vez na história na América do Norte, Estados Unidos como anfitrião, e eu atuava como jogador nessa época do San Francisco United Soccer Club, primeira divisão dos Estados Unidos. Foi o primeiro ano que teve a liga profissional norte-americana, quando a FIFA chancelou a competição norte-americana. Eu atuei ali e a minha equipe de São Francisco foi a campeã do estado da Califórnia e se classificou para a fase final, ali para os playoffs finais do Nacional. Só que deu a parada para a Copa do Mundo. As equipes, seleções classificadas para a Copa começaram a chegar na América do Norte, e a equipe russa convidou a equipe do San Francisco United Soccer Club, que eu atuava como jogador, para fazer o sparring, a fase final de preparação ali para o início da Copa do Mundo. Logo a Rússia, olha que coisa, que foi o primeiro ano da independência da ex-União Soviética. A equipe russa era uma equipe bem qualificada, tinha jogadores que jogavam Champions League, na época era UEFA, né? E jogavam inclusive no Barcelona, no Real Madrid, o Kuznetsov, o Salenko, que foi artilheiro da Copa, Yuran, Radchenko, alguns eram parceiros até do Romário no Barcelona, e tinha um treinador que falava que na estreia, enfrentando o Brasil, ia surpreender a seleção do Parreira, porque ele fazia todos os treinamentos secretos, desde a fase de preparação inicial lá na Rússia, na União Soviética, até chegar nos Estados Unidos. Não era permitido nenhuma câmera, nenhum jornalista, nenhum cinegrafista poder fazer imagens dos treinos russos. Só que eu era um brasileiro que estava treinando com os russos, enfrentando os russos ali como sparring, e estava vendo tudo que estava sendo orquestrado para a estreia justamente contra o Brasil, que era a expectativa do povo brasileiro, em véspera de Copa do Mundo. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha celular, ou seja, as imagens via televisão ou através da rádio, aí os narradores, os comentaristas trazendo as informações. Mas eu estava vendo tudo o que estava acontecendo na preparação da Rússia para enfrentar o Brasil. E aí, no final de treino, 2 dias antes do Brasil enfrentar a Rússia na estreia, a gente tinha feito um coletivo, um jogo-treino, e nós acabamos perdendo, se eu não me engano, por 3-0. Eu atuei o jogo inteiro como 10 do São Francisco. E na saída do estádio, na hora que eu estava saindo, eu cumprimentei alguns dos jornalistas brasileiros, vocês da imprensa, e aí eles acabaram descobrindo que tinha um brasileiro jogando contra os russos, fazendo um jogo-treino contra os russos, que poderia trazer todas as informações que não só o povo brasileiro queria, mas principalmente a comissão técnica do Parreira e do Zagallo. E aí levaram essa informação de que eu estava atuando e conhecia todo o esquema tático, a escalação, as jogadas ensaiadas dos russos, justamente para o Zagallo. E aí o Zagallo fez um contato comigo, junto com, na época, o professor Américo Faria, que era o diretor executivo da CBF, me convidando para ir diretamente para a concentração da seleção brasileira. E ali eu fiquei durante um dia todo, passei com eles, passei todos os relatórios, passei tudo que estava sendo planejado para a estreia do Brasil. Eu lembro, assim, que naquele momento o Parreira ainda estava na dúvida, né, da escalação do Brasil, se começava com o Raiz, começava com o Mazinho, enfim, tinha todo esse cenário, e eu acho que aquela forma de eu ter passado as informações acabaram contribuindo para essa decisão final do Parreira e do Zagallo. E aí o Brasil, com todas as informações, com os relatórios que eu passei, eu acabei sendo intitulado como espião do Parreira naquela Copa do Mundo. Ele tinha 2 espiões oficiais, que era justamente o Júnior e o Jairzinho, os ex-2 jogadores da seleção brasileira, para observar a Suécia e o Camarões. Então eles já tinham viajado, já tinham feito todos os relatórios dessas 2 seleções, mas a Rússia era um mistério. A Rússia ninguém sabia nada, e o Parreira não tinha nenhum espião, porque não era permitido sequer ter condições de alguém entrar nos treinos russos, e eu estava tendo a oportunidade, como jogador ali, de observar tudo. E aí eu passei as informações, ganhei alguns mimos, ganhei os ingressos para poder assistir toda a Copa do Mundo, todos os jogos do Brasil no camarote. Acabei contribuindo aí, tendo uma relação muito próxima com esses profissionais,
e o Brasil acabou estreando bem, ganhou de 2-0 e aí foi tetracampeão mundial. A história final vocês conhecem. Acabei ajudando aí a estreia do Brasil com o pé direito. Beleza de história, hein, Cleiton? Realmente a gente conhecia a história, mas não com tantos detalhes, né? Que realmente é uma coisa muito bonita. É o nosso 007, Serólio. Na verdade, é contra a Rússia, né? Aliás, os americanos adoram os russos, né? E a verdade é que esse negócio de treino secreto, né? Eu estava na Copa de 94 e costumo dizer, por exemplo, Cleiton, com todo o respeito, né? Que eu e o Vanderlei Nogueira trabalhamos mais que o Ronaldo Fenômeno, que na época ainda era Ronaldinho, né? Tinha o Ronaldão, que era o zagueiro, e tinha o Ronaldinho, jogador extraordinário, não precisa nem falar sobre ele. Mas ele foi o quinto reserva do ataque, tanto é que muita gente dizia, e o Zagallo uma vez me confirmou, que ele preferia ter levado o Evair, nada contra o Ronaldo. Claro, Ronaldo, a história do Ronaldo é maior que a do Evair, mas naquele momento o Evair era um batedor de falta, batedor de pênalti, jogava dentro da área, jogava fora da área, como um garçom, como um segundo atacante. Ele achava que podia mudar, inclusive, a maneira de jogar do Brasil se precisasse de um jogador como esse. Mas, no fim, deu tudo certo, ou seja, se dá certo, não tem mais o que reclamar, né? Agora, é muito legal a sua história. Quando se falou do treinador da Rússia, eu me lembrei de uma outra história, que, se eu não estou enganado, a pronúncia, não sei se é essa, é o Severin, né? O Severin, um negócio assim, né? O cara era chato. Aí, Roberto Tomé, grande repórter brasileiro, numa das viagens da Rússia, a gente foi fazer a recepção, acho até que antes da estreia, né? Para fazer aquele outro lado. E eu estava lá, junto com o Tomé, mais algumas pessoas da imprensa brasileira, né? E esse cara não falava com ninguém realmente, mesmo nas entrevistas, era muito complicado. E, através de um intérprete, o Tomé conseguiu chegar perto do cara. Falou assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso de uma palavra do técnico adversário da Rússia, do Brasil, na estreia da Copa do Mundo, aquela coisa toda. Só uma palavra, por favor, uma palavrinha só. Aí o técnico falou assim, ok. Aí abriram a câmera, holofote. O Tomé pegou o microfone, eu vou pegar o celular como se fosse o microfone. Pegou, olhou para o técnico e falou assim, é Severin ou Severin? Ele falou, Severin, e foi embora. Uma palavra. E eu vou falar uma coisa. O Tomé queria matá-lo. E eu vou falar uma coisa para você, que eu nunca falei isso publicamente. Quando eles descobriram que eu tinha jogado, feito toda a preparação, era um brasileiro e que acabei sendo um espião, depois disso, eu não sei exatamente se partiu do treinador, do Severin, do Severino, ou do Pavan, enfim, mas a Confederação Russa mandou uma carta de protesto para o meu clube, para o meu presidente, pedindo o meu afastamento, porque eu tinha cometido alguma coisa antiética para eles, né? Principalmente nesse protocolo de não deixar ninguém entrar, de filmagem. Só que, assim, eu não furei nada, eu estava como atleta. Eu só realmente fiz a minha função como atleta da minha equipe, jogando, treinando com os russos. Agora, na véspera, acabaram me descobrindo. Eu não provoquei isso, me descobriram e a comissão técnica me pediu as informações. Como eu tinha acabado o meu ciclo ali como atleta do São Francisco, eu era um brasileiro que poderia passar as informações para a comissão técnica, mas a minha equipe, o São Francisco United Soccer Club, acabou recebendo uma carta de protesto depois da Confederação Russa. Acho que pediram minha cabeça, só que eles esqueceram que eu era brasileiro, era o 10 do time, então o presidente gostava muito de mim e não aconteceu nada comigo. Mas você não sabe o outro lado da história. Sim. Porque, naquela época, um agente do KGB meio explosivo, chamado Vladimir Putin, andou atrás de você. Vai saber, pode acontecer. Ele, acho que ele ainda não desistiu. Não sei se você percebeu, ele é um cara chato, ele vai até as últimas consequências. Então, você se prepare, Itanhaém, que se prepare, porque a KGB ainda está atrás desse espião que bagunçou a Copa do Mundo de 94 com a União Soviética. Gostou dessa informação? Não, Deus me livre. Acho que agora, nesse momento, ele não está muito com o meu nome na cabeça, ele está mais preocupado com os ucranianos lá. Enfim, graças a Deus esqueceram um pouco de mim. Mas, se tratando de Vladimir Putin, né, a gente tem que ficar sempre atento mesmo. Eu estou no meu cantinho com a família, justamente voltei ao Brasil para ter paz e ter sossego.
Beleza, aliás, Você não escolheu muito bem, não. os seus inimigos. Mas a verdade é outra coisa, né, Cleiton? Você é treinador de futebol e foi jogador de futebol. Então você conhece futebol por dentro. E vou falar uma coisa aqui que talvez você concorde ou não, mas pelo menos é uma visão de quem está fora, né? Antes a imprensa brasileira, a própria seleção brasileira era totalmente aberta, né? A gente via treinamento, transmitia treinamento. Quantos treinamentos a gente não transmitiu na Rádio Jovem Pan, na Toca da Raposa, com o Tele, mesmo com o Zagallo depois? Era normal. E o futebol brasileiro ganhava muito, essa que é a verdade, né? Ou seja, eu quero dizer que não atrapalhava tanto. E esse negócio de ficar escondendo o time, é claro que tem que sempre ter uma coisinha a mais. Eu respeito isso. Mas não adiantou nada, né? Porque o time da Rússia tinha o Salenko, que foi até um dos artilheiros da Copa, né? Foi bem no início, mas, no geral, eles não tinham time para andar muito, não é? É verdade, é verdade. Era um time muito limitado tecnicamente, né? Eu acho que tinham dois jogadores diferentes, que era o Kuznetsov, que era um segundo volante, armador, e o Salenko, que foi um dos artilheiros da Copa, até porque ele fez, se eu não me engano, 3 gols contra o Camarões, né? Então acabou sendo artilheiro aí com 6 gols, mas era um time muito físico, né? A parte tática e física dela realmente era uma equipe. Mas quando você furava, e como o Brasil fez 1-0 logo no começo do jogo, se eu não me engano, com 20, 25 minutos, acabou saindo o primeiro gol do Romário, o Brasil teve facilidade, mandou na partida. É aquilo, quando você joga contra uma equipe que usa da parte tática defensiva, principalmente fechando ali com 2 linhas de 4, às vezes com uma linha de 5, uma linha de 4, com 9 jogadores, 90% do jogo atrás da linha da bola, com um goleiro bom, aí você cria uma certa dificuldade, mas como o Brasil conseguiu abrir o placar logo de início, o Brasil mandou no jogo, o Brasil encontrou facilidade, o Brasil não precisava nem, talvez, das minhas informações. Eu acho que as minhas informações foram mais importantes para deixar a comissão técnica brasileira mais tranquila e também ter uma decisão ali, porque eu lembro que, assim, no bastidor, o Zagallo, o Parreira, eles ainda tinham uma dúvida de como eles iam entrar, se eles entrariam com o Mazinho, se eles entrariam com o Raí. Isso eu me lembro que a conversa lá era muito aberta, até a gente falou sobre isso, e eu falei que o time poderia jogar principalmente furando essa linha, porque o Raí estava no momento com a seleção não muito bom, mas ele tem aquela característica de enfiada de bola, procurando o Bebeto e o Romário na frente. Eu vi uma condição criando muito mais dificuldade para a defesa e para os volantes russos do que jogando com uma mobilidade menor ali e um pouco mais posicionado, né, com o Mazinho. Mas, assim, o Brasil acabou jogando, literalmente encontrou facilidade, e como você falou, Quartarolo, os russos, era aquele futebol força, aquele futebol físico, aquele futebol com muita bola aérea, com muita retranca, e, claro, explorando o Salenko na frente, que era um jogador que, quando a bola sobrava, ele sabia guardar. Mas não ia fazer muita diferença. É que quando é estreia, né, Quartarolo? Você sabe muito mais que venceu diversas Copas do Mundo. Estreia sempre estreia. O Brasil, qualquer seleção do mundo, e a responsabilidade do Brasil numa estreia de Copa do Mundo, onde o mundo todo espera o Brasil estrear, sempre causa uma ansiedade muito grande. E os russos, trancando todos os treinos, não passando informações. Os jogadores brasileiros naquela época não tinham informações, né? Era uma costura ali de poucas informações, não tinha. Eram vocês que traziam as informações, né? E como vocês não estavam podendo ver os russos, eu consegui transmitir isso, mas a estreia numa Copa do Mundo é uma pressão muito. Eu sei porque eu fui treinador da seleção brasileira de futebol feminino, fiz 2 Copas do Mundo com a seleção feminina, e mesmo estreando contra adversários mais fracos numa Copa do Mundo, levando um pouquinho para o meu lado como treinador, causa uma ansiedade muito grande, realmente uma pressão enorme, e graças a Deus deu tudo certo. O Brasil foi tetracampeão, já somos penta, e se Deus quiser, esse ano seremos hexa. Esse é o cara que ajudou o Brasil a derrotar a Rússia, um centroavante fora de campo, um meia fora de campo. Ô, Cerote, você sabe que esse negócio aí é assim, né? É até tirar o selinho. Depois que tira o selinho, tudo bem. Faz tempo que você tirou o selinho, né, Cerote? Mas vamos falar também da carreira dele, que ele também foi treinador do Sub-23 aí do Santos, treinou jogadores no Santos como o Robinho, como o Diego, como o Paulo Almeida, que foi um grande ídolo do Quartarolo. Tudo isso a gente vai falar. Mas eu tenho uma curiosidade. Você conviveu com 2 personagens que eu adoro muito. O Zagallo, que é um cara maravilhoso, acho que no futebol, um dos caras mais sensíveis é o Zagallo. E o outro, Parreira, que também é um cara maravilhoso, mas o Parreira é mais centrado.
ele é mais preocupado com detalhes. O Zagallo nem tanto, é mais intuitivo. Então, eu fico imaginando o Zagallo conversando com o Parreira quando soube de você. Parreira, o espião Rússia tem 13 letras. Vamos trazer o cara. E o Parreira deve ter falado assim, mas será que ele sabe tudo da Rússia? Eu queria que você contasse para a gente como foi o papo. O Zagallo deve ter chegado assim para convencer você, falou, ó, sabe, eu estou aqui com as entradas para os jogos da Copa do Mundo no camarote. Porque eu duvido que o Parreira fez essa oferta. Alguém... Como que foi o papo com esses personagens, Cleiton? Sim, foi muito bacana, porque, na verdade, como eu te falei, a informação acabou saindo de vocês, os teus amigos da imprensa, para a própria comissão técnica. E quem me buscou, na verdade, foi o professor Américo Faria, na época, perguntando se eu poderia bater um papo com a nossa comissão técnica, passando um pouquinho das informações. E, claro, já veio com alguns mimos também, né? Já veio com esses presentes. Ah, o que é impossível, Américo Faria. Pode ter certeza. E o Zagallo foi quem mais me ouviu realmente. Você falou tudo, Fábio. Você conhece muito bem esses dois personagens. O Zagallo foi quem conversou comigo, quem ficou ali batendo papo ali comigo na concentração, fez várias anotações. Eu não me lembro agora, tinha um outro auxiliar na época, não sei se era um preparador físico também, que anotou muitas coisas lá dos russos, da parte, principalmente das saídas de bola, das jogadas ensaiadas, as jogadas de bolas paradas, né? Que eles têm, principalmente com essa característica da bola aérea no segundo pau, com a entrada dos zagueiros, fazendo X. Então, assim, a gente conseguiu transmitir. Foi um papo, assim, até bem informal, mas com uma certa formalidade, porque eles estavam anotando tudo no papel e caneta. Naquela época não era computador, não, era no papel e caneta, na cadernetinha mesmo, ali do Zagallo. Foi tudo ali, item por item, na parte de transição, de como eles compactavam, se realmente atacavam com os laterais, se os laterais eram mais defensores, enfim. Foi esse papo bem bacana, o Zagallo muito mais contundente ali nas perguntas, o Parreira participou, claro, mas o papo maior mesmo foi com o Zagallo, com o professor Américo e também com essa outro auxiliar. Mas foi bem bacana, você matou a charada, espião brasileiro contra os russos, 13 letras, vamos para cima e vamos começar o caminho para o Tetra. Beleza. O Cleiton, você dirigiu e com muita qualidade e com muita vitória, né? É um vitorioso, a seleção feminina e você também é um homem que trabalha com futebol masculino. Muito se discutiu, através dos tempos, né? O futebol sempre foi olhado mais pelo lado do homem, muito machista, inclusive. As coisas estão mudando. Eu acho que o futebol feminino tem que evoluir muito ainda, tem que ter gente como você para ajudar, outras pessoas, muitos já atrapalharam demais essas meninas, né? Há um manancial incrível a ser explorado no Brasil, né? Inclusive não só no segmento futebol feminino, futebol masculino, como em outros esportes. A cada Olimpíada, a imprensa parece que repete histórias com nomes diferentes de pessoas que lutam sozinhas para conseguir medalhas para o Brasil, e assim que acaba a Olimpíada, ninguém quer saber mais delas, nem o anunciante, nem a imprensa, culpa nossa também, que a gente só fala de futebol masculino, né? E eu queria saber como é que é essas empreitadas, porque deve ser muito mais difícil do que, vamos dizer, trabalhar no profissional masculino. E mal ou bem o cara está ali na mídia, tem mais espaço, é mais comentado, tudo que ele faz, se ele ganha, tem mais repercussão, se ele perde também, é claro, tem repercussão, mas o futebol feminino tem um espaço, e isso aqui não é pejorativo, não, é verdadeiro, é mínimo espaço que se dá ao futebol feminino. Está melhorando? Tá, mas no Brasil ainda não está nem engatinhando, está se arrastando. E a gente não consegue entender muito isso. Sim. Na verdade, assim, a minha carreira acabou sendo despontada através do futebol feminino. Quando eu comecei com esse trabalho com as meninas, o meu primeiro contato com o futebol feminino foi exatamente com o futebol norte-americano. A minha equipe, que eu jogava o São Francisco United Soccer Club, tinha versão profissional feminina. Enquanto nós colocávamos ali 10 mil, 12 mil pessoas no estádio, o time feminino colocava 18, 20. É uma questão cultural. Nos Estados Unidos,
o soccer, o futebol, era mais praticado pelas mulheres do que para os homens, né? Eu vivenciei isso. E esse meu primeiro contato foi, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, aqui o futebol feminino tem mais valor do que o masculino, é o inverso do que a gente vive no Brasil. E eu entendi que era um processo cultural. Lá, um pai dá para o seu filho uma bola de futebol americano, a oval mesmo, uma bola de beisebol, uma luva de beisebol, uma bola de basquete. E a mãe dá para a filha uma bola de futebol e uma chuteira, porque ela jogou futebol no high school, na universidade, e aí algumas seguiram carreira. Então, é um processo de uma cultura totalmente diferente do que a gente desenvolve no Brasil. Aqui, a gente é considerado o país do futebol, mas é o país do futebol dos homens mesmo, né? As mulheres sempre tiveram pouco espaço, temos progredido, ainda com pequenos sobressaltos, mas está muito aquém. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem 5 milhões de mulheres que praticam futebol. No Brasil, a gente não tem 150 mil. Né? Então, a dificuldade de se fazer futebol feminino no Brasil, ainda assim, com as quebras de preconceito, dos tabus, enfim, de toda essas situações que desaceleram o progresso, ainda é difícil porque faz parte de uma cultura de uma nação. Né? O Brasil ainda não entendeu que o futebol ele pode ser jogado para homens e para mulheres em direitos iguais. E isso é muito difícil, né? É muito complicado você mudar uma cultura. Uma cultura, para você ser mudada, é no mínimo um século, né? Então, a gente teve essa dificuldade, ainda tem essa dificuldade. E como você falou, Quartarolo, eu, na verdade, comecei no futebol feminino, eu voltei para o Brasil, criei uma academia de futebol especializada em meninas para o futebol feminino. Através da minha academia, acabou despontando, eu montei um time, a minha equipe jogava na época o Campeonato Paulista de Futsal, pela Federação Paulista de Futsal, depois as ligas amadoras de futebol de campo, e aí em 96 foi o primeiro ano que o futebol feminino estreou numa Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, foi o primeiro ano da modalidade de futebol feminino, Estados Unidos campeão, mas o Brasil fez uma boa campanha, chegou em 4º lugar, eram só 12 seleções femininas, mas o Brasil com Cici, Roseli, Márcia Tafarel, Pretinha, aquela primeira geração, Michael Jackson, aquela primeira geração que era uma equipe única no Brasil ali, que era o Saad, né, trabalhado ali pelo Romeu, e tinha a equipe do Radar no Rio de Janeiro, que foram a base da seleção brasileira, ou seja, a CBF, na verdade, ela emprestou a camisa da seleção, e esse trabalho, condicionado a 2 clubes, serviram como seleção brasileira, e o Brasil, mesmo assim, sem um preparo, sem uma estrutura adequada, mostrava qualidade, porque o talento no futebol feminino brasileiro é muito grande, assim como é dos homens. No individual, o Brasil sempre se desponta, né? Tanto é que nós temos a Marta aí, 6 vezes eleita melhor jogador do mundo. É o Pelé das saias, é o Messi hoje no futebol mundial. E nunca teve uma estrutura adequada no Brasil. Então, o Brasil sempre teve muito talento no futebol feminino, até porque essas meninas, a maioria delas, sempre praticaram futebol junto com os meninos. Na rua, na escola, na praia, na quadrinha, descalço, com tênis, com chuteira. Então, para elas, elas não tiveram a base, mas aprenderam justamente nessa condição fora do contexto profissional, mas que quando chegava a atuar pela seleção brasileira, elas viam a oportunidade da vida. Então, o Brasil acabou tendo uma performance bacana na primeira Olimpíada, ficou em 4º lugar, quase ganhamos uma medalha de bronze na Olimpíada, e aí começou a ter um processo de um piloto de futebol feminino no Brasil. A Federação Paulista de Futebol, em 97, criou o Campeonato Paulistana, a primeira edição se chamou Paulistana, a Rede Bandeirantes de televisão acabou abraçando naquela época, transmitiu os jogos, e aí o Brasil conheceu Cici, Roseli, Kátia Silvene, Pretinha, Michael Jackson, enfim, e começaram a encantar. O Santos recebeu o convite para formar uma equipe profissional de futebol feminino para participar da federação. E eu atuava com a minha academia com destaque porque eu era um dos pioneiros na minha região aqui em Santos. E aí eu acabei sendo convidado para dirigir e montar essa equipe feminina, que aí eu fiquei de 97, olha só, de 97 até 2010 trabalhando com futebol feminino no Santos. Montei o projeto todo, virou Sereias da Vila, aí vocês conhecem a história, a gente profissionalizou o departamento, foi
tricampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão paulista, bicampeão da Libertadores. Fizemos um trabalho ali, na época, o Marcelo Teixeira, o Modesto Roma eram presidente, diretores, deu uma estrutura, deu uma retaguarda grande, e o futebol feminino do Santos acabou se desenvolvendo e contribuiu para o progresso do futebol feminino brasileiro em si. Então, a gente deixou um legado muito grande. Eu acabei saindo do feminino justamente porque minha carreira trilhou nesse espaço de tempo aí, montando do zero um projeto até chegar à seleção brasileira, onde eu fui treinador durante 4 anos da seleção principal, 1 ano da seleção sub-20, disputei 2 Copas do Mundo, Pan-Americano, Sul-Americano, Copa América, e aí eu vi que minha carreira chegou no topo e eu precisava descortinar alguma coisa a mais. Nesse interim, claro que o futebol feminino ele não tinha um calendário anual, era um calendário semestral, às vezes menos que isso até, e como eu estava no Santos, quando acabava o futebol feminino, eu acabava sendo auxiliar, acabava o calendário do futebol feminino, eu acabava sendo auxiliar das categorias de base do clube, sub-15, sub-17, sub-20, e nesse processo eu fui trabalhando com os meninos também. Peguei a geração do Diego e do Robinho, no sub-15, fui treinador de diversos outros atletas depois, futuramente, também nas categorias de base, e aí quando eu cheguei em 2012 e saí da seleção brasileira, eu já tinha recebido alguns convites para atuar no futebol profissional masculino, e aí então eu segui minha carreira nesse processo, onde eu estou até hoje. Então, teve essas lacunas de tempo, eu fui, na verdade, forjado a trabalhar com o futebol feminino, com o futebol masculino, mas como você falou, Quartarolo, o futebol feminino sempre com muita dificuldade, e no futebol masculino com todas as regalias que a gente podia ter. Eu, no futebol feminino, eu tinha que fazer tudo. No começo de carreira, eu era treinador, preparador físico, auxiliar, massagista, não tinha um departamento. E no futebol, quando eu ia para o futebol masculino, eu tinha todo um amparo, eu tinha uma equipe multidisciplinar ao meu lado, como treinador, como auxiliar, enfim, e eu via, pô, meu Deus, quando nós vamos chegar a isso com o futebol feminino? Graças a Deus, nós estamos atingindo esse ponto, né, de organização, de estruturamento no futebol feminino, mas, claro, enquanto não tiver essa quebra de paradigma de que a mulher ela pode ser também ter uma condição mais apropriada no nosso país como atleta de futebol profissional, a gente vai ter ainda muitas dificuldades para se igualar às grandes potências mundiais, porque é uma questão cultural. Estados Unidos, os países escandinavos, aí, Suécia, Noruega, Suíça, Finlândia, ali, o futebol feminino é mais forte do que o masculino. Alguns países até asiáticos, a própria China, que despertou para o futebol masculino agora, no futebol feminino sempre foi muito forte, porque o futebol lá era mais para as mulheres do que para os homens. Né? A Coreia, mesma coisa. Então, a gente sempre enfrentou dificuldade. E, graças a Deus, hoje a FIFA está dando uma condição de, não igualitária, mas de desenvolvimento muito maior, né, para o futebol feminino, e isso chegou também no nosso país. Eu acho que o Santos foi as Sereias da Vila, o projeto Sereias da Vila, foi um dos responsáveis por esse fenômeno do futebol feminino brasileiro, de ter esse momento de desenvolvimento, de ter uma abertura maior, do Santos ter trazido as Libertadores para cá, a primeira e a segunda edição, foi campeão, e aí as grandes emissoras começaram a transmitir, e aí a gente acabou conquistando um espaço maior aí para o futebol feminino. Mas se você perguntar para mim, o que é mais fácil? Ser treinador do futebol feminino ou do masculino no nosso país? Sem dúvida alguma, do futebol masculino. Sem dúvida alguma. Além do lado emocional, além do lado emotivo que a gente tem. E a gente, como treinador de futebol feminino, você tem que ser aquele treinador específico da mulher. Você tem que ter a cabeça quase feminada. Você tem que conhecer o organismo da menina, você tem que saber. Elas têm as particularidades, elas se associam muito mais, as dificuldades delas, não tiveram base atlética para isso, então você tem que cuidar como um pai ali, como fisiologista, como preparador físico, com a cabeça ali mesmo de poder entrar dentro desse universo e poder ajudar a desenvolver uma atleta que nunca tinha jogado num estádio no Brasil, de repente ela é atleta da seleção brasileira e vai jogar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada para 50 mil pessoas no estádio, 80 câmeras em cima dela, e elas representando o Brasil, pentacampeão do mundo, e aqui no Brasil ela é uma anônima, ela vai no supermercado e ninguém sabe quem é. Né? Então tem todo esse universo aí de diferença. Tem muita coisa a ser explorada nesse sentido, Cleiton.
A gente sabe, futebol não é um esporte de gênero. Futebol é um esporte, não tem nada a ver com o gênero. Mas nós vivemos numa sociedade machista, não é questão cultural também nesse aspecto. E aí eu tenho algumas curiosidades bem diferentes daquelas que são tradicionais. Porque você sabe que preconceito existe de várias formas. Você, um cara que resolve montar uma academia para futebol feminino na cidade de Santos. Eu queria que você falasse como que a sociedade reagia a isso. Devia olhar para você e falar: esse cara aí, sei lá, qual a intenção dele, porque isso é uma sociedade machista. Você passou por esse tipo de preconceito, Cleiton? Sim, sem dúvida alguma, Fábio. A gente passou, principalmente nesse começo, nesse início, mas como eu já vim com essa mentalidade do futebol norte-americano, eu já tinha um modelo de como poder sobreviver a isso. E eu já tinha uma missão, realmente. Eu creio que o futebol feminino entrou na minha vida como uma missão dada por Deus mesmo, porque eu jamais sonhava em ser treinador, muito menos treinador de futebol feminino, né? Mas isso acabou despertando em mim. Quando eu estava como atleta ainda do São Francisco United Soccer Club, o treinador do time da versão feminina da minha equipe era um inglês. E eu era um meia ali, habilidoso, jogando, enfim. Dentro do futebol norte-americano, um brasileiro que teve uma base no Santos tinha um destaque. Então, ele acabou gostando muito de mim e pedia para que no final do treino eu pudesse ensinar algumas coisas para as atletas dele, principalmente essa parte técnica de uma ginga, de uma pedalada, de um balanço, porque a jogadora norte-americana é muito boa fisicamente, taticamente, mas também tem as dificuldades técnicas, porque eles não tiveram essa base que nós temos aqui, como eu falei, do futebol da rua, do futebol descalço, do futebol da praia, do futebol da escola, e a gente tem isso no brasileiro como dia a dia. Então, eu acabei passando esses ensinamentos para as jogadoras norte-americanas e elas desenvolveram, elas adquiriram essa ginga, esse balanço, esse jeito malandro de jogar futebol, do futebol do enganar, de vez de fazer um passe, você faz um drible, e você às vezes vai fazer uma finalização e dar um come, essas coisas que elas eram inocentes demais também, e com essa miscigenação acabaram tendo um pouco mais esse repertório. Quando eu vim para o Brasil, eu já enfrentei o contrário, é exatamente isso. O que você veio fazer com o futebol feminino? O futebol feminino não existe no Brasil. Mas eu já vim com essa missão, foi um dia eu vou querer fazer com que as atletas brasileiras que têm essa ginga, que têm essa condição delas mesmas de jogar futebol no meio dos homens, adquiram essa visão profissional de ter realmente uma organização tática, uma condição física adequada para enfrentar um dia um time norte-americano. Então a minha academia funcionou muito em cima disso, mas claro que a gente desbravou isso, a gente enfrentou dificuldades, ninguém dava apoio, ninguém acreditava na história, até que as coisas foram acontecendo. Como eu falei, o Brasil acabou sendo um país que, mesmo sem estrutura para o futebol feminino, sempre alcançou bons resultados, sempre esteve no topo ali entre as melhores seleções, com destaques grandes individuais, né? E eu acabei sendo um dos pioneiros desse trabalho aqui na cidade. Mas enfrentei muita dificuldade, muita desconfiança. E tem um outro lado importante, Fábio. Eu tinha acabado de casar, a minha esposa acompanhou todo esse processo, então ela também entrava dentro desse cenário de acolher essas atletas, muitas delas com muitas dificuldades, sem base familiar, com muitos problemas educativos, e aí, como eu falei, a gente tinha que ser a família delas, e aí esse processo, a minha esposa também, como uma boa psicóloga ali, trabalhou muito bem a cabeça delas e ajudou nessa formação profissional delas, então teve esse lado também de ter respeito por essas outras pessoas quando eles conheciam de fato o trabalho que a gente estava fazendo aqui na cidade. Como é o nome da tua esposa? Daniela. E não rolou nenhum ciúmezinho, não? Falar, essa zagueira loira aí... Claro, assim, não, ela participou muito, muito diretamente de todo esse processo. Sim, mas cuidado com a zagueira loira. Tira ela. Sempre tem a grandona, né? Sempre tem. Agora, o Cleiton, a Pia está aí como técnica da seleção, é também uma das últimas perguntas minhas. Você dá para fazer um programa de 10 horas, né? Mas realmente todo mundo tem que tocar a sua vida. E eu queria saber o seguinte:
A técnica da seleção brasileira, uma sueca, que é um país que, em termos de futebol feminino, tem uma tradição extraordinária, mais que o Brasil, mas talvez não tenha tantas jogadoras de qualidade individual, vamos dizer assim, como o brasileiro, como a brasileira, né? É aquilo que você falou, né? A ginga, a finta, sabe? O brasileiro é obrigado a viver 24 horas por dia buscando soluções, né? E vai improvisando, e vai conseguindo. Não dá certo aqui, dá certo ali. E isso é levado também para o esporte, principalmente o esporte de disputa mano a mano, disputa que você enfrenta o adversário ali, olhando no olho. Essa técnica já foi elogiada, já foi criticada, e ela está, pelo menos eu estou observando à distância. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas está se encerrando, e talvez já com um tempo bem passado, bem gasto, uma geração vitoriosa do futebol feminino do Brasil. Tanto é que várias jogadoras, se fossem em outros países, já não estariam mais jogando, já tinham outras jogadoras tomando o lugar delas. Mas elas continuam por falta de qualidade de quem está vindo aí. Essa entre-safra, você acha que ela consegue conduzir essa passagem e conseguir coisas importantes no futuro? Porque eu acho que ela vai sofrer um pouquinho agora. Foi muito bem essa pergunta, Quartarolo. A gente vê assim, esse processo de renovação da seleção brasileira, um processo que ainda vai demandar um pouco mais de tempo. Até porque o futebol feminino brasileiro tem passado por essa transformação, como você falou. Eu vou tentar ser breve aqui, mas vou ser até um pouco contraditório. Olha só, a minha teoria é o seguinte: quando as jogadoras não tinham uma estrutura adequada, que hoje vem tendo, graças a Deus, e a gente está aqui para fortalecer cada vez mais isso, a cartilha tem que ser seguida, elas tinham mais dificuldades, porém elas estavam mais inseridas dentro desse contexto do futebol desafiador, delas terem que jogar sempre entre os homens, elas terem que enfrentar sempre essas dificuldades. Por exemplo, a Marta, do interior da Alagoas, morando na cidade de Três Riachos, ela nunca encontrou uma outra Marta lá. Ela sempre teve que jogar com os irmãos dela, acho que ela tem 10 irmãos, os primos. Então, ela jogava com futebol, ela com 12, 13 anos, enfrentava os meninos de 15, de 17, e isso acelerou aquele processo todo que a gente sabe que demora dentro de uma cartilha natural para chegar num estado de uma jogadora de alto rendimento. Agora elas estão tendo um pouco mais de estrutura, ou seja, elas não treinam, não têm esses desafios maiores, que elas têm que serem precoces, porque elas treinam dentro das suas próprias categorias. Hoje tem a seleção sub-20, sub-17, sub-15, tem algumas categorias de base, tem o Campeonato Paulista principal, o sub-20, o sub-17, e aí esse processo de amadurecimento, de cartilha, ele é um pouco mais lento, ele vai ter que ser ali seguido à risca. E elas não têm mais aquele contato do futebol desafiador, de estar sempre jogando numa esfera acima. Claro que nem todas vão sobreviver a essa esfera acima, mas você tira menos quantidade e um pouco mais de qualidade. Agora você está tendo um pouco mais de quantidade com um pouquinho menos qualidade para esse momento de fazer essa renovação. Nós não temos aqui, com toda honestidade, uma jogadora para hoje ser a sucessora da Marta, para ser a sucessora da Formiga. Formiga jogou até 42 anos de idade, 41 anos de idade. Jogou 7 Copas do Mundo, 7 Olimpíadas, se não me engano, 7 Copas do Mundo. Ou seja, a Marta está num final de carreira, mas ela vai ter que sobreviver ainda, porque o Brasil ainda depende dela, assim como a própria Cristiane. Eu acho que, claro, a Pia tem a filosofia dela, acabou já deixando a Cristiane de fora da Copa do Mundo, da última Olimpíada, mas eu ainda vi um espaço, porque a Cristiane dentro da área é uma jogadora aí com seus 35 anos que ainda faz muita diferença. Você pega uma jogadora norte-americana marcando a Cristiane, é uma coisa. Marcando essas jogadoras mais novas, nessa inter-safra aí, o respeito é menor. A Cristiane é a maior artilheira das Olimpíadas, maior artilheira contabilizando homens e mulheres. Então, assim, o Brasil vai sofrer ainda um pouquinho com esse processo. E a Pia, ela veio para continuar esse processo de renovação. Quando eu estava como treinador da seleção, a gente já começou esse processo. Algumas outras jogadoras menos conhecidas, que já estavam alcançando ali acima dos 35 anos, a gente já começou a deixar um pouquinho para trás, mas a gente continuou, principalmente com essa espinha dorsal. Eu digo espinha dorsal ali de algumas jogadoras que eram fundamentais. A Vini Pellegrino, a Formiga, a Cristiane, a Marta, não dava para me renovar, porque eu não tinha peça ainda para essa renovação.
mas a gente inseriu algumas outras jogadoras na seleção, que hoje são protagonistas. Né? Hoje a gente tem a Bebinha, que é a maior artilheira da história da passagem da Pia na seleção. A primeira convocação dela foi comigo, com 19 anos, 18 anos, para a seleção principal. Era uma anônima, desconhecida. Né? A própria Rafaele, que está hoje como a melhor zagueira, uma das melhores zagueiras do mundo, começou nesse processo de transição com a gente. Com 16, 17, 18 anos, estava indo para a seleção adulta principal, porque eu já via a necessidade de começar esse processo de transição. E a Pia está dando continuidade a esse processo. Vai ter mais dificuldade, porque está chegando na hora dela pegar exatamente as figurinhas carimbadas e aí encontrar uma outra jogadora para substituir. Mas eu digo para você, esse processo não é curto, não. Ele ainda vai demandar um período aí maior. Você é um especialista. Eu até estava vendo uma entrevista sua, você estava falando que aprendeu muito o aspecto físico, emocional e psicológico, até gerir grupos com futebol feminino. E aí eu vou te a minha última pergunta, você também trabalha com masculino. O que é pior no futebol? O ciúme do homem ou o ciúme da mulher? Olha, eu vou ser sincero. Você não esperava por essa, hein? Ah, é? Foi pergunta do Vladimir Putin, da KGB. Você também é especialista, viu? Você também é especialista. Está indo no cerne das perguntas aí. Esse processo do lado emocional, trabalhar com o futebol profissional masculino é mais fácil. Claro, sim. O homem, eu acho que não é nem o ciúme, é o lado um pouco mais da vaidade mesmo, das estrelas, das grandes estrelas, de você fazer uma gestão ali num grupo de 30 jogadores, entre um garoto que está subindo de 17 anos, que ganha um salário mínimo ali no seu clube, e o milionário do seu clube, o chavão do seu clube, que você tem que administrar e vai ter que encaixar. Então, esse lado um pouquinho da vaidade, num vestiário, no masculino é um pouco mais difícil. No feminino é o lado emotivo mesmo, dos ciúmes. Até porque ela se associa um pouquinho mais. E a mulher, ela não consegue... Meu Deus do céu, me perdoe se eu estiver sendo genérico aqui, generalizando demais. Mas, não estou falando todas as mulheres, mas o normal, a mulher ela não consegue desassociar muito esse lado emocional. Quando ela está com um problema fora do campo, é difícil ela se desligar 100% desse problema e focar no treinamento, na competição, no jogo. Ela verbaliza mais. A mulher verbaliza mais. Ela é um pouco mais emotiva. Ela acaba transferindo ali para suas amigas, para as outras. Quando essas outras não estão inseridas nesse mesmo processo, desse mesmo problema particular ou de alguma outra situação que possa fazê-la se desligar totalmente dessa vida fora do campo para dentro do campo. A mulher tem essa dificuldade. O homem, com toda a dificuldade que é a vida do jogador, né, em relação à pressão, o resultado a qualquer custo, o treinamento, a concentração, as viagens, o jogador, o homem, ele consegue desassociar um pouquinho mais. Esse momento fora do campo, quando ele entra dentro do campo, ele sabe que ele tem que estar focado, ele sabe que ele vai depender daquilo para sobreviver o seu próximo contrato, a sua performance, o seu ganha-pão. Então, eu acho que é mais fácil, dentro desse processo emocional, trabalhar com os homens, mas o lado da vaidade nos homens é maior. Isso significa dizer, Quartarolo, que concentração de time feminino é muito mais animada do que de time masculino. Ou mais desanimada, né? Porque é para o bem e para o mal, né? Se tiver emotiva e feliz, vai espalhar a felicidade. Se tiver triste, chama todo mundo para ficar triste junto. Elas trocam então vão todos para o shopping. Vamos para o shopping. Não, para o shopping não. Daí gasta... Contagia. Quando a mulher está feliz, está produzindo, a gente contagia para cima, é verdade. Às vezes tem duas ali que contagia. Eu usava muito essa psicologia do individual para o coletivo, né? E aí minimizava os problemas o máximo possível e maximizava o processo de alegria, de contagiar para cima, justamente porque no homem isso não pega, esse contágio não pega tão fácil, mas na mulher pega sim. Verdade, para o bem e para o mal. Isso aí, então, é uma questão final que é mais, talvez, fisiológica. Quem sou eu para discutir isso, né? Mas talvez você conviveu com grupos, né, femininos várias vezes, aquele ajuntamento de mulheres, e a gente notava muito quando estudante, quando tinha
aquelas repúblicas, né? Tinha homem, mulher, e tem aquelas repúblicas femininas. E algumas colegas diziam o seguinte, né? Que quando vinha a menstruação de uma, parecia que vinha tudo junto, era tudo sincronizado, embora cada um seja cada um, né? E parecia que era combinado, né? E vinha tudo de uma vez. Você conviveu com esse tipo de problema também? Na verdade, é isso. Até eu ficava menstruado junto com elas. Era todo mundo junto. Eu falei para você, minha cabeça funcionava mais dentro desse universo feminino do que masculino. Então, eu entendia o momento dela. E outra, tem esse lado que você falou, justamente por não ter uma estrutura econômica tão melhor no futebol feminino, que elas já deveriam ter, sim, deveriam estar num outro patamar mesmo, econômico, essas guerreiras brasileiras, essas jogadoras medalhistas em Olimpíada, em Copa do Mundo, e eleitas aí sempre como as melhores jogadoras do mundo, elas deviam estar em outra condição. Mas tem isso, porque elas conviviam mais juntos, porque elas não eram independentes financeiramente, então elas repartiam apartamentos com mais gente, elas se concentravam com mais gente. O homem não, tem família, mora sozinho, ganha mais, tem um apartamento individual ou com a sua respectiva família e se ajunta menos, né? Então as mulheres se verbalizam mais e aí entra esse lado fisiológico mesmo, e elas entram dentro desse processo de menstruar, quase todas elas juntas, mas aí essa reação é muito particular. Tem algumas que nesses momentos aí de tensão pré-menstrual produziam um pouco menos, porque tinha dor de cabeça, cefaleia, tinha cólica, e a gente tinha que entender tudo isso, diminuir a carga, tinha que, às vezes, passar para o departamento médico, para os psicólogos, a gente enfrentou tudo isso. Agora, tinha as outras jogadoras também, isso é muito individual, que quando estava nesse momento, virava um leão dentro do campo. Eu tive jogadoras que jogaram Copa do Mundo comigo, que ali menstruavam durante a Copa do Mundo e virava um leão. Era impressionante. Esse lado feminino que elas têm de força, de mãe, sabe, de ter, parece ter uma outra energia dentro delas. Então, algumas que não enfrentavam essas dificuldades médicas, clínicas, elas até produziam mais quando estavam nessa tensão pré-menstrual, menstruando. E eu vou ser bem sincero com você, eu entendi todo esse processo. Eu convivi com essas meninas durante 16 anos, dentro dessa pressão de resultados, com megas competições. E, assim, eu amei. Foi um processo da minha vida que me ensinou diversas situações, até para ser um melhor marido, um melhor pai, enfim, ter uma convivência maior como homem na sociedade e igualar a mulher, realmente. Aliás, colocar a mulher num patamar até mais elevado que nós, homens, porque elas têm muito mais força do que nós. Verdade. E sem falar, viu, Seródio, que em algumas, tenho certeza absoluta que isso aconteceu, né? Elas chegaram a jogar com cólicas, com dor, porque não podiam tomar qualquer remédio, tem doping. Exato. Então, você tinha que tomar uns cuidados até, sabe, tudo homeopático, fitoterápico, justamente para ir levando a situação. O lado emocional pesa muito. Então, eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Então, aqui em casa, eu era o homem que ia buscar o absorvente na farmácia e no mercado. Faz parte isso aí. Mas muito legal a sua história, muito legal, porque é uma história de vida, né? E você falou uma coisa certa, você olha uma mãe com 3 filhos para pegar o ônibus. Ela entra com todos eles, não perde nenhum. Se bota eu e o Seródio, fica os 3 para o lado de fora e a gente perde os 3. Mulher tem essas coisas que são fantásticas, né? Seródio, vamos mandar um abraço do Cleiton Lima, que, olha, foi uma matéria maravilhosa, uma matéria humana, né? Aquilo que a gente vem fazendo aqui, né? Eu vou falar para você, não é à toa que a Globo está preocupada com a gente, viu, Seródio? Mas tudo bem. Tá vendo? A gente descobriu um espião com 13 letras que acabou dando uma aula de vida para todos nós aqui, falando sobre futebol feminino. Cleiton, um beijo no seu coração, muito obrigado por atender a gente. A gente fica honrado com a tua presença e torce para que você continue o seu trabalho de Hércules entre o mundo feminino. Um beijo, viu? Um para você também. Aproveito para te abraçar, repetir as palavras do Seródio, e eu já te admirava como um batalhador, um desbravador em campos difíceis no esporte brasileiro, e tenho a certeza que essa sua entrevista foi mais uma aula, uma demonstração de vida e de sobrevivência, por que não? Porque o brasileiro sobrevive todo dia, né? Puxa, muito legal, viu, Cleiton? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Seródio, eu agradeço, Quartarolo. Pô, vocês são ícones aí do
cronistas do futebol brasileiro, sempre acompanhei vocês, o trabalho de vocês. É uma satisfação poder falar, poder passar essas memórias que nós temos aí dentro dessa lição de vida que é o futebol, né? Com vários segmentos diferentes, no futebol de base, no futebol feminino, no futebol masculino, mega competições, futebol brasileiro, futebol internacional, e estou sempre à disposição. Qualquer hora a gente vai se encontrar novamente, estou aberto aí, batemos um papo sobre o Sub-23 do Santos, os jogadores ali que acabaram subindo, enfim, tem uma identificação muito grande, porque trabalhei durante 16 anos no Santos Futebol Clube, né? Então, acompanhei um pouquinho essa era aí de mega jogadores que são jogadores do mundo, mas que são ícones aí também do próprio clube. Então, estou sempre à disposição. Uma alegria muito grande participar. Um abraço para vocês. Estarei sempre acompanhando o trabalho de vocês aí. Obrigado. Eu que agradeço. Não esqueça, inscreva-se, www.youtube.com/futebol em rede, tudo junto. Aí você pode... compartilha o programa com todo mundo que você conhece. Vou replicar, pode deixar assim, vou replicar aí, essa história aí, hoje, contei para vocês até que recebi uma carta aí, que uma vez a Confederação Russa pediu minha cabeça, e agora você desvendou quem foi que estava por trás dessa carta aí. Bacana, legal. É um cara que vive Putin da vida. O negócio é o seguinte, esse cara é complicado. Cleiton Lima, um cara que faz bem por esporte, um homem do esporte falando conosco, e vocês acabaram de ouvir o que ele disse aí, é verdade. Ele vale mais e mais entrevistas. E essa de como se faz descer um raio na Vila, essa vai ficar para a próxima. Porque eu queria saber quem é o cara que acende o raio. Eu acho que o Cleiton Lima sabe. É o Magiclick lá. Gente, mais um grande personagem passou por aqui, Futebol em Rede, entrevista. Ele vai voltar, com certeza, falando de outros assuntos sobre a sua brilhante carreira. É um cara, um entrevistado que vale vários e vários capítulos. Um abraço, obrigado, Cleiton, obrigado, Seródio. Até a próxima, gente. Valeu. Um abraço.